Fala, torcida tricolor. Antes de prosseguirmos aqui com a notícia, já se inscreva no canal para você ficar ligado em tudo que acontece no nosso Flusão. Vamos ver como o Fluminense chega no jogo de hoje para enfrentar o Atlético Paranaense no Maracanã. Bora para a notícia. Começa, como sempre, colocando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro na tela, porque ontem tivemos dois jogos, abrindo aí a sexta rodada, triunfo do Vitória, né, como falam por lá, em cima do Atlético Mineiro, 2-0, e o Flamengo no clássico meteu 3-0 para cima do Botafogo. Que situação a do Botafogo também nesse início de Campeonato Brasileiro, que situação do rival. Com isso, o outro rival da Lagoa também já chegou aos 10 pontos, inclusive ultrapassando o Fluminense nos critérios de desempate, e a gente espera que o Flu possa chegar aos 13 pontos e igualar o líder São Paulo, que nesta rodada que vai enfrentar o Bragantino às 8h30 da noite, mas o Flu enfrenta o Atlético às 4 da tarde, no mesmo horário do Clássico Paulista, Santos e Corinthians, Internacional e Bahia também no Beira-Rio. Às 6h30, Palmeiras e Mirassol, jogo no Allianz Parque, Curitiba e Remo no Couto Pereira, Cruzeiro e Vasco também às 8h30, assim como o Bragantino e São Paulo, e amanhã na Arena Condá, Chapecoense e Grêmio às 8 da noite, portanto fechando essa sexta rodada que já tem Botafogo, Remo, Internacional e Cruzeiro com apenas 2 pontos. Que campeonato vão fazendo aí Botafogo, principalmente, né? Botafogo, Inter e Cruzeiro. E o Vasco também tá liberando o Z4 com 4 pontos. É só o início, mas, cara, não tem para onde muito fugir. A quantidade de pontos que esses times estão perdendo certamente vão fazer falta lá na frente, que não é o nosso caso. Assim a gente espera. É o Fluminense buscando essa liderança, e esse jogo vai ser muito importante porque não dá para negar, o Flu é o favorito, e a gente tem que lembrar, a sequência de invencibilidade segue. O Fluminense não perde com o Zubeldia no comando no Maracanã desde que ele chegou. Eram 16 vitórias consecutivas, depois mais 2 jogos que infelizmente, foram jogos que resultaram na perda do título do Carioca, a semifinal contra o Vasco. O Fluminense avançou, mas acabou perdendo a final para o Flamengo num outro empate. Uma sequência de 2 empates, então são 16 vitórias e 2 empates. É o retrospecto do Fluminense como mandante no Maracanã. Terá pela frente um velho conhecido, Odair Hellmann. A gente conhece muito bem o Odair, sabe como ele joga, é um time que vai se posicionar no contra-ataque, na transição, e o Fluminense vai ter que ter muita atenção para conseguir fazer 3 pontos num jogo que pode abrir caminho para a liderança, para o topo. Por que eu estou falando isso? Porque é o primeiro de uma sequência de 4 partidas no Rio de Janeiro. No clássico contra o Vasco vai ser o mandante, mas o jogo vai ser no Maracanã. Então vai ter Atlético, vai ter Vasco, vai ter Atlético Mineiro e também o Corinthians. São 4 jogos no Rio, e se o Fluminense fazer valer, mais uma vez, o retrospecto amplamente favorável que tem sob o comando do Zubeldia, pode sim chegar a essa liderança do Campeonato Brasileiro, até inclusive esse período de data FIFA que a gente vai ter agora na reta final ali de março. Portanto, é hora de provar mais uma vez a força do Flu no Maracanã. O histórico do confronto, a gente vê que o Fluminense leva vantagem nos últimos 12 jogos, foram 6 vitórias do Fluminense contra 4 do Atlético Paranaense e 2 empates. É uma vantagem, mas não tão ampla assim. É um confronto um tanto quanto equilibrado. Aquele empate na Arena da Baixada em 2024 foi importantíssimo também para a permanência do Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro. No histórico geral, são 65 partidas, 25 vitórias do Flu, 13 empates e 27 derrotas. O Atlético leva vantagem de 2 jogos, que eu espero que seja reduzido para 1 ao final da tarde de hoje no Maracanã. A escalação do Fluminense, que tem desfalques ainda. O Bernal está se recuperando de lesão, o Matheus Reis também se recuperando de lesão. Cano e Nonato, mais uma vez fica a dúvida. Finalmente vão reaparecer no banco de reservas, principalmente Germán Cano. Os dois estão liberados pelo departamento médico e, em tese, só dependem da comissão técnica para jogar. Ontem, o zagueiro James teve também um problema, uma indisposição. Ele já vinha se sentindo um pouco mal desde o jogo contra o Remo. Isso foi um resfriado, na verdade. O Guga
também foi acometido por esse resfriado, por isso não ficou sequer no banco de reservas lá no Mineirão, e o James acabou também pegando um pouco dessa gripe. Ontem ele não trabalhou, mas não está descartado completamente para a partida de hoje. No entanto, ele deve sair do time para a entrada do Ignacio. Tá barrado? Claro que não. Faz parte do rodízio, até talvez de um controle de carga que a comissão técnica vem estabelecendo em relação a alguns jogadores. O James faz parte disso e, como ele se sentiu mal, deve ficar fora desse jogo e aí o Ignacio entra. O Freitas vai sair? A princípio, não. É isso que eu vou falar a partir de agora, colocando já a escalação na tela para vocês. Escalação que eu apurei ontem, a provável escalação do Fluminense, trouxe nas redes sociais e agora também falando aqui para vocês no pré-jogo. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Freitas e Guilherme Arana. O meio de campo com Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. No ataque, Savarino, Canobi, John Kennedy. O mesmo ataque que enfrentou o Remo. Como eu falei para vocês aqui na sexta-feira, até ontem pela manhã, na verdade, né? Eu esperava até mais mudanças do Zubeldia, justamente para tentar igualar o nível físico do Atlético, que deve, imagino eu, ter uma vantagem por não ter jogado no meio de semana. E aí ele troca o lateral, acha até que o Guga poderia começar hoje, mas como ele estava resfriado contra o Remo, não sei se ele está 100% para começar o jogo. Talvez por isso o Samuel esteja mantido. Na zaga, mas Lessa, por que não joga o Midjan? Saiu o James, por que não joga o cara que foi contratado por 4, 5 milhões de dólares? Gente, para mim é muito evidente. A briga do Midjan é com o Freitas. Eles disputam uma posição no lado esquerdo da zaga e pelo lado direito, James e Ignacio disputam a outra vaga. Eu não esperava que o Zubeldia de fato fosse colocar Midjan e o Freitas, porque os dois jogam, os dois são canhotos. Então, não vai escalar dois jogadores com as mesmas características ali na zaga. Não faz muito sentido. Portanto, eu já esperava se o James fosse o escolhido para sair da equipe. Arana no lugar do René. É um rodízio normal que ele já fez em outros momentos e vem fazendo na lateral esquerda. No mais, a tendência é que o time seja mantido, com Paulo Henrique Ganso também voltando ao banco de reservas, ficando como opção. Eu até falei que eventualmente o Savarino poderia jogar no lugar do Lúcio Acosta, e aí ele colocar um outro ponta, ou até mesmo o Ganso no lugar do Lúcio, pensando em poupar, mas o Zubeldia, sempre que pode, ele vai dar sequência ao time, ele vai manter a equipe que ele considera titular, e mesmo com a sequência de 2 jogos pesados, com viagem, com o adversário não tendo atuado no meio de semana, o Zubeldia resolve manter a equipe. Bom, a dúvida que eu fico é se o Fluminense vai conseguir manter a intensidade física durante boa parte do confronto. Eu acho que isso pode fazer diferença, ainda mais num jogo 4 da tarde. Me preocupa um pouco isso. É claro que de última hora, até no vestiário, no dia do jogo, o Zubeldia pode fazer mais alguma mudança, é sempre possível. Mas, enfim, eu acho que na medida do possível ele vai tentar manter a equipe titular que ele definiu, fazendo pequenas alterações quando necessário. Lembrando que o Freitas está pendurado, e se levar um cartão, está suspenso, e aí finalmente a gente poderia ter a estreia do Midjan na zaga tricolor, o que certamente vai acontecer em breve, assim como o Castillo também terá a sua oportunidade como titular, quando ele decidir poupar o John Kennedy ou por algum motivo ele não puder jogar. Vamos ver o que disse rapidinho Kevin Serra na Flu TV sobre a expectativa para esse jogo. Sí, sabemos que es muy importante para la torcida dar esa ilusión, ¿no? De que tiene que nosotros brigar allá encima. Sabemos que tenemos un time bom, mas tenemos que demostrar jogo tras jogo porque não é fácil. Mas eu acho que o time está preparando muito bem. Sabemos que o rival que vem agora a enfrentar é muito difícil, mas nós temos que fazer nosso jogo em Maracanã com nossa torcida e bueno, esperamos sacar os 3 pontos que é o que necessitamos. Tá aí, portanto, Kevin Serra, que agora foi banco contra o Remo para o Savarino que foi muito bem e evidentemente tem que ser mantido no time. É uma questão de tempo, é o que eu tenho falado, é um processo que o Zubeldia vai implementar da forma dele, as mudanças na equipe que ele julgar necessárias, e a gente sabe que o calendário é longo, são muitos jogos, jogadores suspensos, jogadores lesionados,
e aos poucos aqueles que chegaram vão encontrar seu espaço, vão se adaptar e o Zubeldia vai colocar para jogar. O que o respalda são os resultados, que são muito positivos, né? Principalmente atuando no Maracanã. Então tomara que o Fluminense possa fazer um jogo hoje inteligente, porque o Atlético vai vir para marcar mais no seu campo defensivo, para se defender. É estilo Odair Hellmann, não tem muita surpresa, é transição. Então tem que ter muita atenção. O Remo já jogou assim, dessa forma lá em Belém, atacar, agredir. O Fluminense sofreu em alguns momentos ali, poucos, é verdade, mas levou alguns sustos no contra-ataque e isso aqui no Maracanã vai ser muito perigoso. Não pode dar mole, é sempre no intuito de encontrar aquele equilíbrio, né, de buscar o ataque, mas sem deixar o sistema defensivo desguarnecido lá atrás. Hoje a tônica no Maracanã certamente vai ser essa, e aí, enfim, tem os atributos físicos que a gente destacou aqui, no jogo 4 da tarde, o Atlético não jogou no meio de semana e talvez eles possam ter uma vantagem nesse sentido. Esse time do Atlético vem numa sequência que não é positiva, é verdade, mas tem alguns jogadores que podem dar trabalho e se der mole, eles vão estar aqui prontos para tentar tirar pontos do Fluminense dentro de casa. A gente vai para a arbitragem, que será de Matheus Delgado Canansan, de São Paulo, ele mesmo, Matheus Delgado Canansan, tá sempre aí, pintou joguinho no Fluminense no Maracanã, ele está aparecendo por aqui. Auxiliado pelo Nailton Júnior de Souza Oliveira e também pelo Leone Carvalho Rocha, o VAR vai ser o Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Esse árbitro, a gente tem um ranço dele muito grande, com toda a razão, mas o histórico dele não é negativo, né? Pelo contrário. O último jogo foi um empate, mas o Fluminense só perdeu um jogo com ele. No mais foram 5 vitórias, 4 empates. É que alguns jogos ficam marcados realmente por erros e atitudes bizarras dele, como foi aquele jogo com o Grêmio lá atrás, um empate em 2-2 na briga pelo rebaixamento em 2024. O Bahia, ano passado, lá no Barradão, né, um jogo, enfim, bastante polêmico também desse árbitro, que eu não gosto, realmente não gosto dele, acho o árbitro muito fraco no geral, mas se tem alguma coisa para dizer de bom, é que realmente o Fluminense só perdeu uma vez com ele no comando, então que isso possa permanecer, de preferência, com mais uma vitória nessa contabilidade. É um árbitro que a gente tende a se irritar muito ao longo da partida, a tendência é toda essa, mas enfim, né, que ele possa fazer um trabalho decente e não nos prejudicar, de preferência. Isso não deveria ser pedido demais. A gente sabe como funciona a arbitragem na CBF. Fala, torcida tricolor. Antes de prosseguirmos para a próxima notícia, não deixe de se inscrever no canal, porque é muito importante, porque assim você não perde nenhuma notícia do nosso Flusão, fica por dentro de tudo que acontece, bastidores. É isso, se inscreva no canal e bora para a notícia. Fluminense reencontra maior freguês nos pontos corridos para abrir série de jogos no Maracanã. A tarde será de reencontros para o Fluminense. Neste domingo terá pela frente o Atlético Paranaense, que está de volta à Série A. O duelo, no entanto, traz boas recordações para a equipe carioca. Isso porque trata-se do maior freguês desde que o brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos. Porém, para além dos dados, é a chance de abrir com o pé direito uma sequência importante de jogos que fará no Maracanã. O levantamento foi feito pela reportagem do GE. Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado nesse formato, o Fluminense tem o Atlético Paranaense como maior vítima. São 20 vitórias conquistadas contra 13 do rival. Nenhum outro clube foi derrotado tantas vezes pelo tricolor quanto os paranaenses, considerando os jogos como mandante e visitante. O top 3 é completo por outros adversários de peso. Na segunda colocação está o São Paulo, superado pelo Fluminense em 19 oportunidades. Completando o pódio está o Internacional, que foi vítima do tricolor em 18 vezes. Curiosamente, os últimos duelos entre eles foram decisivos e dentro de um curto espaço de tempo. Em 2024, eles se enfrentaram 2 vezes dentro de 41 dias devido a um jogo atrasado. Os resultados foram uma vitória e um empate para o Fluminense, 1-0 no Maracanã, 1-1 na Arena da Baixada. O tricolor se salvaria da queda na reta final daquele ano, enquanto o Furacão acabaria rebaixado. Mais do que encontrar um adversário familiar e enfrentar o Atlético Paranaense pode ser a chance de começar com o pé direito a sequência de jogos que fará no Rio de Janeiro. Do próximo domingo até o dia 1º de abril serão 4 partidas consecutivas disputadas no Maracanã, uma delas como visitante, mas sendo clássico.
Jogos no Maracanã: Fluminense e Atlético, dia 15 às 4 horas, Vasco e Fluminense, dia 18 às 9h30, Fluminense e Corinthians, dia 21, 6h30, Fluminense e Atlético Mineiro, dia 1 de abril, a confirmar o horário. Vale lembrar que o duelo com o Atlético Mineiro será só depois da data FIFA do mês de março, ou seja, o Fluminense terá 11 dias de descanso na reta final desta sequência. A próxima partida do Fluminense será domingo às 16 horas no Maracanã contra o Atlético Paranaense, também pelo Brasileirão. O time tem 10 pontos somados, 3 a menos que o líder São Paulo. Essas foram as notícias do nosso Fluminense. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aqui nos comentários qual vai ser o placar do jogo de hoje. Vitória Flusão, valeu!